Uau! Oh. Que vista maravilhosa nós temos aqui. No ano de 1719, houve um frei que veio para a China com a missão de evangelizar as pessoas no Tibete. Por um milagre do Senhor, ele acabou ficando perto de uma aldeia misteriosa que ficava em um vale chamado Shangri-La. Mas o mais interessante é que, estando aqui, ele chegou a alcançar uma espécie de imortalidade, chegando até os 200 anos de idade. Houve muitos exploradores que saíram em busca dessa terra utópica. Muitas pessoas foram para o Paquistão, outras vieram para a China. E eu acho que basta olharmos ao nosso redor para percebermos que nos espera uma aventura extraordinária. Que lugar maravilhoso! Acabamos de terminar nosso café da manhã, ovinhos boiando no shoyu e alguns dumplings. E agora estamos nos preparando para embarcar em uma viagem para chegar a um lugar fantástico e épico, antigamente conhecido como Zhongjian e atualmente conhecido como Shangri-La. E antes de eu contar para vocês a história de Shangri-La, quero que vocês me digam nos comentários se já ouviram esse termo alguma vez. Talvez vocês conheçam a rede de hotéis, mas já se perguntaram onde fica esse lugar? No meu caso, eu li o romance. Faz muitos anos e eu sempre tive vontade de conhecer esse lugar, mas nunca teria imaginado que fica na China, porque Shangri-La não soa nada parecido com os nomes das diferentes cidades chinesas que conhecemos. Só pensem que os nomes mais comuns são Chongqing, Chengdu, Qingdao. Todos têm uma fonética parecida, mas Shangri-La foge totalmente disso. Enquanto vamos para a estação, escrevam o que sabem sobre esse lugar e eu conto a história para vocês. Vamos ter que pegar um ônibus de mais ou menos 5 horas e no caminho para a estação, aproveito para que vocês vejam como é o resto de Liang, porque até agora só mostramos o centro histórico. Ainda não tínhamos tido a oportunidade de caminhar pela parte externa, que é a maior parte da cidade, porque é uma cidade relativamente grande. Na verdade, ela tem cerca de 1.200.000 habitantes e é mais ou menos do mesmo tamanho que Xishuangbanna. Estas são as ruas reais de Liang. Nem tudo é como a cidade antiga, mas mesmo assim, a cidade antiga é muito grande e muito bonita, e a estação de ônibus deve estar logo aqui na frente. Também andando pelas ruas de Liang, percebi que a maioria das pessoas aqui pertence a minorias étnicas, por assim dizer. Porque aqui realmente, para onde você olha, há pessoas com traços muito distintos, feições bem diferentes das dos chineses Han. Aqui as pessoas têm a pele mais morena, o que confirma o que já vimos ao longo das nossas viagens. Nem todos os chineses se parecem. Na verdade, acho que os europeus às vezes são mais parecidos entre si do que os chineses entre si. Estamos chegando à estação de ônibus e vejam que diferença em relação às estações de trem. Os ônibus são usados para chegar a lugares remotos apenas se quiser economizar dinheiro. No nosso caso, vamos pegar o ônibus porque ontem a moça do hotel nos disse que não há nada mais bonito do que o caminho de Liang até Shangri-La. As vistas são incríveis, por isso muitos alugam carros, ou, como eles, motos para esse trajeto. Vamos ver se não vamos nos arrepender, porque com meus 1,90 m de altura às vezes fica difícil. Aqui dá para chegar em Shangri-La? Sim. É um lugar? Centro e Shangri-La? Sim, tem um lugar. Dizem que só tem passagens até as 3:00. Que horas são? Meio-dia. Olá, chegamos em Shangri-La. 3:00 só até as 3:00, não é mais tarde? Sim, quanto é o total? 3 horas. 3 horas, tudo bem. Quanto? 61 pessoas. Tudo bem, sim, Leandran Piau. Então já temos nossas passagens. Cada passagem custa 60 yuans. Não esperávamos que só há ônibus às 9:00, às 11:00 e às 3:00. Não se deve confiar 100% na inteligência artificial, porque quando eu procurei os horários dos ônibus no ChatGPT, apareceu que há ônibus de Liang para Shangri-La a cada 40 minutos operando das 7:30 da manhã até às 5 da tarde. Baseado nisso, decidimos vir ao meio-dia pensando que íamos pegar um ônibus, mas estávamos errados. Só tem às 9:00, às 11:00 e às 3:00 da tarde. E isso porque só no ano passado foi inaugurada a linha de trem que vai de Liang até Shangri-La. Antes, essa era a única maneira de chegar lá. Com a opção ferroviária, chegar ficou muito mais rápido. Na verdade,
leva apenas cerca de 1 hora e 18 minutos para percorrer os 139 quilômetros que tem a linha ferroviária. Portanto, já não faz muito sentido pegar o ônibus, a menos que, como nós, você queira ter a experiência completa de ver o caminho até Shangri-La. Por ser um lugar tão épico, não devemos perder a oportunidade. Vale a pena esperar 3 horas, afinal, 3 horas a mais ou a menos. O lance de viajar é também tirar um tempo para aproveitar esse tipo de coisa pequena, que, aliás, apesar de ser uma estação bem antiga, não podia faltar a clássica poltrona de massagem. Se não fosse porque sairia caro 3 horas de massagem, eu pagaria. Olhem só quantas fileiras de poltronas de massagem eles têm aqui. Esses azuis são os antigos e esses são os novos. E eu menciono isso porque eu adoro. Acho que não existe lugar melhor para preparar um vídeo, para ler, para estudar, para jogar videogame, do que uma dessas. E não são caras. No Taobao você pode comprar algumas por até 2-3 mil yuans, embora eu não saiba da qualidade. Os chineses dizem Yi Feng Qian Yi Feng Huo, que significa o barato sai caro. Ficou tão triste quanto a gente porque não vai poder subir no ônibus. A linguagem pictográfica marcando presença na rodoviária. São os valores do Partido Comunista. Uau! Olhem, esses são os valores do Partido Comunista traduzidos para os pictogramas dos Naxi. Por exemplo, esse aqui diz liberdade, Suyu. E aqui está escrito nos pictogramas Naxi. Não sei como se lê isso. Pelo que sei, eles não têm uma pronúncia fonética. Aqui diz Aigo, que significa amor pela pátria, e assim se escreve em Naxi. Chengxin, honestidade. Quero ver se faz sentido, porque pelo que sei, a ideia é que você possa interpretar os que são intuitivos. Por exemplo, este é o caractere de força, e aqui tem um bonequinho de palitos, talvez levantando algo pesado. Esse faz sentido. E aqui diz cultura, Wenmian. Não vejo muito sentido. Aí estão os famosos pictogramas. Se vocês não sabem do que estamos falando, explicamos isso ontem. Esse é um dos idiomas escritos mais antigos do mundo, com mais de 1.400 pictogramas diferentes. E é o idioma escrito que era usado aqui antigamente. Hoje em dia, pouquíssimas pessoas conseguem ler, mas ontem conhecemos um senhor que vendia sinos tibetanos. Ele conseguia ler. Então ficamos muito impressionados. Bom, e eu perguntei se eles conseguiam ler os pictogramas que vimos ali atrás, e me disseram que nem pensar. Agora isso é reservado só para pessoas muito cultas, como o senhor que conhecemos ontem, pois ele sabia ler. E também nos contou que ele teve que aprender a falar chinês mandarim, por necessidade, quando começou a vender seus produtos. Mas enfim, isso faz parte do vídeo de ontem. Posso deixar o cartão para vocês verem e considerarem. Nas estações de ônibus dá para guardar a bagagem no guarda-volumes e não carregar tudo. Na maioria das estações de ônibus e também nas de trem, você pode fazer o mesmo. Basta procurar a placa Xiaojianjizun, que indica depósito de bagagem. Aqui estão os bilhetes. Obrigado. 你属于什么少数民族啊？对，藏族。这边那一个是藏族啊？这个是藏族啊。A que minoria você pertence? Aquela pessoa é tibetana? Aquela ali também é tibetana, certo? Você é tibetano? Este ônibus não é como o de Hainan, não. Este ônibus é bem diferente. Olhem, eu gosto desses tapetinhos. Este é mais rural. Sim, é mais rural. Eu diria que isso é o mais antigo que vimos. Não é que a gente não goste nem nada, é só que quase não vemos mais esse tipo de velharia. Sim, é como se fosse o pouco que restou da China antiga, da China em que meus pais viajaram, porque o trem-bala já é outra coisa. E é que nesse país, às vezes tudo parece tão perfeito que um pouco de desordem e um pouco de aventura são muito apreciados. Fizeram o teste do bafômetro no motorista, nunca tinha visto isso, mas me sinto seguro. Porque uma moça subiu com uma varinha. O senhor assoprou, deram sinal verde, anotaram em um papel. Acho um bom costume. Agora começa o passeio, de 170 quilômetros, que vai durar aproximadamente 3 horas. Na verdade, entre Liang e Shangri-La, há apenas 115 quilômetros em linha reta. Mas por questões de geografia é preciso dar várias voltas, então acaba sendo quase o dobro. Mas dizem que é um dos trajetos mais bonitos que existem. E é por isso que esperamos para pegar o ônibus. Já estamos no meio do caminho. Fizemos uma parada para abastecer e ir ao banheiro. E a estrada é maravilhosa.
A maior parte do tempo passamos por pontes e túneis, mas a vista é linda, e é uma pena que esteja um pouco nublado, porque tenho certeza de que seria ainda melhor. Realmente vale a pena pegar o ônibus, a menos que, como eu, você seja muito alto e não caiba direito nos assentos. E o ônibus esteja cheio. O bom é que pegamos um ônibus vazio, e eu não sei como eles ganham dinheiro. Porque veja só, o pedágio custava 268 yuans, e nossa passagem acho que custou entre 30 e 50 yuans por pessoa. E só tem 6 pessoas no ônibus. Se a isso somarmos a gasolina, o salário do motorista, eu não sei se realmente eles conseguem lucrar. Ou é mais como um programa do governo para manter a comunicação, porque o trem que foi inaugurado em 2023 acabou prejudicando o ônibus. Vamos ver o que tem na estação de serviço. Bem, não tem muita coisa. Tem alguns sucos que ainda por cima parecem ser de uma marca local. Não sei o que é isso. Nunca tinha visto antes. Mas fora isso, não tem muita coisa. A maioria das prateleiras está vazia. Ali eu vejo umas pipocas. A Anuélia gosta de pipoca. Com certeza ela vai agradecer. Iogurte, pão, não tem biscoitos. Zelianga, você comprou Celeanga. As praias Sleeper. Eu sabia. Sabia que você ia se empolgar. Quanto é dinheiro? Quanto? Vamos ver, você sabe ou não? Não tenho nada. Dil. Dil. Chamo, eu sou o povo. Olá! Nem te escuto, você que é o bonito, você que é o bonito, você que é o bonito mesmo. Obrigado, vocês são tibetanos? Ui Shen, nós somos estrangeiros. Olá? Olá, legal. Eles ficaram emocionados de ver estrangeiros. Eles são tibetanos, estavam me dizendo. E dizem, uau, como os estrangeiros são bonitos. Mas olhem que lugar bonito. A liberdade de estar aqui não tem comparação. Olá, isso é Shangri-La? Sim. Ou é Zhongdian? Isso é Shangri-La. Também é Zhongdian. É tudo? Sim. Muito bem. Obrigado, mestre. Os estrangeiros dizem Zhongdian ou Shangri-La? Zhongdian. Zhongdian. Então eles não dizem Shangri-La, certo? Sim, é a mesma coisa, né? Sim. Certo, tchau. Obrigado, mestre. Bem-vindos à estação rodoviária de Shangri-La ou à estação rodoviária de Zhongdian, como os locais chamam. Se quiserem, posso conseguir um táxi lá de graça. Ah, queremos um táxi da estação rodoviária de Shangri, não, sem problema, certo? Sim. Bem, obrigado. Obrigado. Você pode falar inglês? Pendir, mãe, pendir. Pendir. Você está... Sim, tudo bem. Me diga, o lugar se chamava Zhongdian, não é? Sim. Não sei, é a primeira vez que venho. É a primeira vez que você vem, muito bem. Posso te levar até lá. Acabei de achar um PDA. Deve estar na área da igreja. Vou conferir. Ok, obrigado. Olha, fizemos um amigo. Este irmão bom samaritano chamou um táxi pra gente. Tá muito frio. Tivemos que apelar logo pra artilharia pesada. Luvas e protetores de orelha. Eu disse pra ele que vou colocar aquela de... É bem tranquilo. Conheço um pouco. Podemos fazer amigos como você. Você está na igreja? Na da igreja, então vou sair pra brincar. Você está na área da... Estou na igreja, já está quase. Quantas você pode colocar na área da igreja? Já fiquei durante o mês e sim, isso não é muito grave. Nós estamos aqui porque há muito tempo um inglês escreveu um romance. Você já ouviu falar disso? Sim. Sim. Na verdade, ouvi dizer que em 2001 este lugar se chamava Zhongdian. Sim. Mas como os locais chamam agora? Ainda chamam de Zhongdian ou já se acostumaram? Ainda não se acostumaram. Shangri-La é um pouco melhor, mas quando mudou para Shangri-La, a cidade ficou famosa. Esta é uma igreja dos Han? Nós somos a igreja Presidente Mao. Você é da região de lá? Sim, sou da região da igreja Shangri-La. Quais são os nomes? É um pouco difícil de entender. Porque o nome Shangri-La está na igreja de Shangri-La. Esta é a igreja? Sim, esta é a igreja Shangri-La. Obrigada a todos. Obrigado, amigos. Que vocês se recuperem. Uau. Ainda nem contei a história de Shangri-La para vocês e já estamos fazendo amigos.
E não sei se deu para ouvir direito a conversa que tivemos no táxi, mas esse é o ponto central do motivo pelo qual estamos aqui. O taxista nos contou que os moradores locais não chamam essa cidade de Shangri-La, mas sim de Zhongdian. Foi a mesma coisa que nos disseram na estação de ônibus. E chegando ao hotel vou contar para vocês o porquê. Que cidade impressionante. De verdade, chegar aqui é uma sensação incrível. Uma sensação bem épica, porque a estação de ônibus parece muito velha e não promete muita coisa. Ela tem seu charme para aventureiros como nós, mas se você vem em busca de algo instagramável, a verdade é que a estação não promete. Mas uma vez que você se aproxima da cidade antiga, realmente fica de queixo caído. Até mesmo as ruas, quando estávamos a caminho da cidade antiga, eram muito bonitas. E parece que essa cidade é muito nova. Também passamos pelo que existe em muitas outras cidades da China, que é como uma praça central onde eles têm uma estátua gigante de Mao Tse-tung, mas também parecia que estava em construção. Dá pra ver que é bem nova. Na verdade, o taxista confirmou. Ele nos disse que é algo muito novo, assim como o resto da cidade antiga. Esta vila antiga se chama Aldeia Romântica de Duketsong e em sua maioria foi renovada. Vamos procurar um hotel limpo para já nos livrarmos das malas. Shangri-La, Shangri-La, ali vão os tibetanos chineses. Vamos deixar as malas e agora vamos mostrar a vila antiga para vocês. Mas a questão é encontrar um hotel primeiro. Olha, Hot Pot tibetano. A primeira coisa que nos recebe é um restaurante de hot pot tibetano. E respeitando a tradição, esta cidade antiga também é completamente para pedestres. De vez em quando passa alguma moto elétrica, mas carros não são permitidos. Por isso, é muito agradável caminhar pelos seus becos. E também há muitos hotéis e hostels na região. E imagino que vai ser cada vez mais comum encontrar esses jovens vestidos de tibetanos. O quê? Quer um hot pot? Sim. Que lindo tudo! Estou obcecada. E a arquitetura é, de certa forma sim, parece bem diferente da de Lijiang. Apesar de ter algumas semelhanças, tem um ambiente completamente diferente. Olhem para os telhados. Eles não têm cantos curvos porque isso não faz parte da cultura tibetana. E além disso, a maioria das construções usa madeira local porque estamos cercados por florestas. Esse material é usado em vez de pedra. Vamos, estou congelando aqui. Qual será a temperatura agora? Não sei. E eu achava que era um péssimo horário para chegar a Shangri-La. Mas acho que chegamos bem na hora do pico, quando as pessoas saem para passear pelos becos. Olha a estação de cartões postais de Shangri-La, que linda! E realmente vejo pessoas muito diferentes aqui. Imagino que sejam tibetanos viajantes que vêm conhecer a história deste lugar maravilhoso. E olha o monastério que fica lá no alto. Que povoado maravilhoso. Imagino que esta seja a quadra central. Que bonita essa capa. De onde você comprou ela? Do Tibete. Essa capa é muito bonita. Aqui também. Como comprou? Bonita. A capa é bonita. Bonita essa capa. O que? Bonita. Essa capa. Bonita? Bonita? Essa capa é Naxi. Não, é de Kunming. Kunming, certo. Tchau. Uau! O que é isso? Espere mais um pouco, estou extremamente extasiado com Nascida, não é? E comigo, pense comigo. Tchau que estou congelando, vou contar para vocês a história de Shangri-La, porque é muito interessante. Acontece que no ano de 1719, houve um frade chamado Per Raoul, de Luxemburgo, que veio à China com a missão de evangelizar as pessoas no Tibete. Por isso ele partiu de Pequim em expedição, passou por Lanzhou e acabou se perdendo no Planalto tibetano. E esse é um terreno extremo que pode ser muito difícil, especialmente nas temporadas de inverno. Perder-se na meseta tibetana. As pessoas tendem a se cansar rápido, e esse foi o caso da expedição liderada por Per Raoul. Na verdade, das 4 pessoas que estavam com ele, 3 faleceram e ele ficou à beira da morte. Mas por um milagre do Senhor... Sou de um milagre misterioso que ficava embaixo da Shangri-La. De onde você é? Eu sou do México. De onde você é? China. China, você é? Sim, de onde? Sankyu. Adeus. Adeus. Grande encontro.
Mas como eu dizia, ao chegar a este lugar, os budistas locais o acolheram porque uma das principais características de sua cultura é ser hospitaleiro com os estrangeiros. Então, ao longo dos anos, ele foi se adaptando à cultura e, eventualmente, percebeu que tanto pelas condições climáticas quanto pela sua idade, seria muito difícil para ele voltar ao Ocidente. Com o tempo, os locais passaram a respeitá-lo, a ter carinho por ele e se interessaram muito pelo que ele ensinava, porque era uma pessoa muito sábia. Ele era um erudito. Aos poucos, conquistou seguidores que o ajudaram a construir o mosteiro chamado Shangri-La. O propósito desse mosteiro era continuar com seus estudos e adotar diferentes doutrinas de todos os lugares do mundo para buscar uma maneira de encontrar a paz e a sabedoria, que era o que tanto os monges locais quanto ele, sendo um frade cristão, buscavam. Mas o mais interessante é que, estando aqui, Perrault chegou a alcançar uma espécie de imortalidade, chegando até os 200 anos de idade. Por isso ele se tornou uma lenda local muito importante no mosteiro de Shangri-La, que ele mesmo fundou. Então podemos dizer que Shangri-La foi fundada por um estrangeiro, exceto pelo fato de que a Shangri-La da qual estou falando é completamente fictícia. Nunca existiu. Essa Shangri-La foi criada pela imaginação de um romancista inglês chamado James Hilton, que no início da década de 1930 escreveu um romance chamado Horizonte Perdido, no qual dava vida a um mosteiro perdido no planalto tibetano chamado Shangri-La, onde as pessoas não envelheciam e se dedicavam à busca da paz, da harmonia, da cerimônia e do bem-estar físico. Por isso, Shangri-La se tornou sinônimo de utopia. Mas se Shangri-La é um conceito que surgiu da imaginação de um romancista, então talvez vocês estejam se perguntando onde estamos agora. Acontece que depois que o romance se popularizou, muitas pessoas saíram em busca do lugar que inspirou o Shangri-La do livro e usaram as descrições do autor para tentar triangular a localização aproximada do que seria o mosteiro original. Muitos exploradores acabaram no Paquistão, outros acabaram na China, porque, de acordo com o autor, muita da inspiração vinha dos artigos da National Geographic, escritos por um jornalista chamado Joseph Rock, que estava baseado na cidade de Lijiang e constantemente fazia explorações para o norte de Yunnan. E o que havia no norte de Yunnan? Precisamente a cidade de Zhongjian, que, de acordo com o governo chinês, é a que mais compartilha características semelhantes com o romance. E isso é muito interessante porque naquela época havia muitas cidades na China que estavam disputando o direito de adotar o nome Shangri-La por questões econômicas. Obviamente, o que eles queriam era que as pessoas associassem sua cidade ao nome do romance, que é Shangri-La, para atrair o turismo e o impacto econômico que isso traz. Mas eventualmente o governo decidiu que este era o lugar mais adequado, e no ano de 2001 foi atribuído o nome de Shangri-La ao antigo condado de Zhongjian, o que provocou uma polêmica tanto nacional quanto internacional. Como mencionei anteriormente, havia outros países, como o Paquistão, que alegavam ter maior semelhança com a Shangri-La do romance. E no caso nacional, porque havia muitos locais que não se sentiam tão confortáveis, mudando o nome da sua cidade natal da cidade onde cresceram. Por exemplo, agora que estávamos no táxi, vocês perceberam que o taxista me disse que os locais não ligam muito para isso? Eles ainda chamam de Zhongjian, pois para eles esse negócio de Shangri-La não faz diferença. São coisas modernas que servem para atrair turistas, mas nem por isso esse lugar deixa de ser uma maravilha. E acho que basta olhar ao nosso redor para perceber o que nos espera. Uma aventura extraordinária tentando descobrir o quanto essa cidade se parece com o romance de James Hilton. Anoiteceu enquanto eu explicava, me empolguei muito, é uma história realmente muito interessante. É como se uma cidade na Inglaterra de repente mudasse de nome porque J.K. Rowling se inspirou nela para escrever Harry Potter ou para descrever Hogwarts. É incrível, é algo que nasceu da ficção. Esta cidade, o conceito de Shangri-La, nasceu da ideia de um estrangeiro. Estamos a caminho do nosso hotel, que encontramos pelo Trip, porque não queremos passar mais um segundo carregando essas malas no frio com a roupa errada. Sim, carregar essas malas pela cidade toda procurando um hotel por 1h30 também não era realista. Ufa! Dá pra sentir a altitude? E olha o nosso hostel. Sim, é verdade, que lindo, é de adobe. Tá lindo, e olha as cores tibetanas que tem.
Que lindo! Olhem o terraço. Espero que esteja quentinho. Ei, que hotel incrível você achou, hein? Olá, já chegou? Sim. Estou surpreso que não somos os únicos estrangeiros desta vez. É lindo. Boa noite, o que você quer? O que você quer? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Não, só um pouquinho, isso já é bastante. Sou da Coreia. Ah, do México, e da Espanha, você também? E tem uma mexicana aqui, imagina só. Eles também? Não, é uma garota. Itália, Brasil, não China. Podem ficar tímidos se quiserem, sim, claro que sim, Max. Simone, prazer em te conhecer. Mariana, Érica, muito prazer. Oi. Como vai? James, muito prazer. Max e Noélia, muito prazer. E vocês como se chamam? Max e Noélia, sim. Não, ele é 1, 2, 3, 4 para o novo Max e Noélia. Novo Shangri-La, junho. Sangré, Violeta Júnior Sangré. Kwaila, Juni Shangri, Kwaila, Juni Shangri, Kwaila. Obrigado por nos convidar onde estamos, seu aniversário. Que cortem, não sei como isso aconteceu, mas que viva onde estamos depois. Que loucura e que surpresa tão agradável termos encontrado neste lugar tão remoto um grupo de pessoas que entende nosso idioma. Uma mexicana, uma brasileira e um italiano e até um coreano que também falava espanhol. Jamais teria imaginado isso. E é que Max muitas vezes já tinha me contado sobre esse costume dos viajantes de irem a hostels, conhecerem pessoas, fazerem seu grupo de amigos e então juntos fazerem um plano para viajar. Isso nunca tinha acontecido comigo. Max fez isso durante uma viagem pelo Sudeste Asiático anos atrás. E ele sempre tinha me contado isso e me parecia uma história muito bonita e uma forma de encher a vida de experiências e pessoas legais. Na China, nem sempre é fácil achar lugares que incentivem encontros e a cultura de hostel e viajantes. Então, vou mostrar para vocês este hostel onde estamos com um coreano que, além de ser muito barato, eu recomendo 100% porque também é um lugar muito acolhedor. Aliás, como vocês podem perceber, já amanheceu. E é que cantar parabéns e encontrar com os viajantes aconteceu ontem à noite. Mas também, além disso, é um lugar muito acolhedor. Aliás, como vocês podem perceber, já amanheceu. E que esse negócio de cantar parabéns e de encontrar com os viajantes aconteceu ontem, na verdade. Com eles e com suas histórias de como tinham encontrado esse lugar e se conhecido, que no final acabamos esquecendo. Espanhol? E hoje acordamos de repente neste lugar incrível com montanhas lindas. E bom, este hostel que é muito autêntico, e é que se vocês olharem daqui deste terraço, é um lugar muito peculiar. As cores que usam, o tipo de construção, a madeira. Vou mostrar para vocês como é por dentro. Bem-vindos ao nosso hostel. É assim que é o que poderíamos chamar de lobby ou saguão. Este também é o lugar onde normalmente as pessoas fazem suas refeições, porque vejam, temos aqui mesinhas. Aquilo ali é como uma espécie de aquecedor. Minha filha. Uau, olhem, eles estão fazendo mel. Natural. É mel local? Mel. Sim. Também, tem abelhas por perto? Sim, na minha cidade natal. Uau, dentro da... Sim. Sim. Então que interessante, vejam, tem pássaros por perto. Sim, na minha casa. Uau, dentro de mel. Oh, inside the stone. Yes. Pedras. Uau, tão interessante. Na minha cidade natal, perto do rio, o clima... Na minha casa, perto do rio, o clima é muito bom. A água está nas montanhas. Que bom. 4 dias atrás fui para minha casa. Eu tirei uma foto. Sério? Pode provar um pouco? Sim. E claro, Sopatine. Estão vendo como ela faz? De salão. Este é o favo da abelha. Sim. Então você coloca aqui e o que você faz depois? Só um pouco de calor. Você coloca aqui e ao lado pega este e coloca aqui. In the jar. Yes. Ok. Vamos provar o mel local aqui. Muito bom. Vocês sabem a que esse mel me lembra? Tem gosto mais de mel de maple. E bom, ontem estávamos sentados aqui com esses amigos viajantes que conhecemos por aqui. Comemos muito bem, de verdade. Foi muito gostoso passar esse tempo com eles. Mas vou mostrar o resto do hotel pra vocês. Eu adoro como esse hotel é decorado. Sinceramente, ele tem uma vibe muito especial. Tem seus desenhos, seus bordados típicos da região.
Aqui temos os cavalos de vento típicos que também vemos em lugares sagrados para os tibetanos. E como já mencionamos em um dos nossos primeiros episódios, quando fomos para Qinghai e para o Lago de Sal. Esses cavalos de vento têm escrito um mantra que é Om Mani Padme Hum, que é como um desejo de paz e bondade para o mundo. E a ideia é que essas guirlandas com os mantras escritos sejam colocadas em lugares altos e então o vento leve esses desejos de bondade e paz. Mas enfim, vamos seguir mais adiante. Vou mostrar para vocês os tipos de instalações que eles têm e daqui a pouco mostro o nosso quarto, que é esse aqui. Aqui temos o segundo andar, também decorado de uma maneira muito particular. E assim são os quartos típicos de um hostel, com várias camas, para compartilhar o quarto com outras pessoas. E isso muitas vezes é o que justamente incentiva a convivência entre as pessoas que ficam nesse tipo de lugar. Eles também têm quartos privados como o nosso, mas é principalmente porque trazemos muitas coisas. À noite sentamos para editar, então para não incomodar as outras pessoas, temos nosso próprio espaço. Obrigada! E aqui temos um dos quartos privados. Vocês podem ver que está decorado de uma forma tradicional da região. Tem aqui as cortininhas bordadas com tapeçarias tradicionais daqui, feitas à mão, e esses são quartos muito quentinhos. Em breve, quando eu entrar no nosso, mostro mais detalhes para vocês. Aqui temos vários utensílios porque à noite faz muito frio. E bom, logo ao sair deste quarto, temos aqui um terraço muito agradável que, a essa hora do dia, realmente dá para aproveitar porque não está fazendo tanto frio. Estou falando para vocês que eu estou usando 3 camadas aqui e ainda nem coloquei o casaco. Também temos aqui um pequeno balanço e aqui também uma espécie de sofá rústico. E algo que eu amo é como as partes de cima estão pintadas, tipo entre as vigas. Por exemplo, aquilo ali é um pôr do sol, ali temos uma montanha. Outra coisa boa de ficar nesse tipo de lugar, nos hostels, é que sempre tem, por exemplo, máquinas de lavar roupa. E bom, vale mencionar que como os quartos são para várias pessoas, os banheiros são compartilhados. Aqui temos um chuveiro, aqui também, e aqui ficam os banheiros. Este aqui é o nosso quarto. Aqui na entrada temos um cabideiro para colocar em suas jaquetas, umas tapeçarias iguais aos de lá de cima. Aqui fica o banheiro, bem amplo e bom, confortável. Aqui tem aquecimento, você pode ligar com isso. Esta aqui é a nossa cama. Na verdade, ela é bem grande. O que posso dizer é que é uma dessas camas duras. Nós já estamos acostumados, mas vale a pena mencionar porque sei que muitos de vocês não gostariam de ficar em uma cama dura. E um detalhe interessante e que é muito apreciado é que tem um cobertor elétrico na parte de baixo para você poder se manter quentinha à noite. E também temos aqui um aquecedor. E, bom, no geral eu gosto muito que seja de madeira porque nesse tipo de clima te dá uma sensação de que não faz tanto frio. Para nós, o quarto com cama grande e banheiro privativo custou 142 yuans, com banheiro compartilhado ou até mesmo com beliches deve estar por volta de uns 60 yuans o mais barato. Chegou o momento de começar nosso passeio pelo vilarejo antigo de Duketsong, que de antigo não tem muita coisa. Porque na verdade esse vilarejo pegou fogo no ano de 2014 e tiveram que reconstruí-lo. E isso acabou sendo conveniente com a mudança de nome da cidade, porque foi uma forma de reposicioná-la, por assim dizer, para atrair novos turistas. Na verdade, ontem, no aniversário do nosso amigo chinês, ele nos disse que se você viesse a este lugar há 10 anos, tudo era de graça. Porque as pessoas locais estavam tão animadas em receber gente de fora que eram muito hospitaleiras, te convidavam para entrar em suas casas, ofereciam hospedagem e comida. Eu digo para vocês que o trem foi inaugurado apenas no ano passado, então chegar aqui era um verdadeiro desafio. E antes da mudança de nome para Shangri-La, realmente não havia um motivo para as pessoas quererem vir a este lugar antigamente chamado Zhongjiang. Além disso, a cidade antiga não era como é hoje em dia. Hoje em dia é uma cidade antiga bastante comercial, como muitas outras ao longo do país, mas isso não significa que ela não tenha seu toque autêntico. Na verdade, é uma das cidades antigas mais bonitas que já vimos, e não só pela sua arquitetura, mas também pela mistura cultural tão especial que existe nesta região. Porque esta cidade antigamente era um ponto muito importante na rota do chá e dos cavalos, que era uma das rotas comerciais mais importantes da China, porque conectava Yunnan ao Tibete e, por fim, à Índia. Então,
Por aqui passavam muitas minorias étnicas de comerciantes, que com o tempo geraram uma mistura de pessoas tibetanas, Han, Naxi e muitas outras minorias étnicas que veremos na província de Yunnan e ao longo do país. Aqui, em sua maioria, os habitantes são tibetanos, por isso é possível encontrar muito o idioma tibetano e os caracteres tibetanos ao redor da vila, e até mesmo o nome desta vila antiga está em tibetano. O nome desta vila é Dukertsong, que vem do tibetano e significa cidade da lua. Dizem que aqui também está localizado o maior moinho de oração do mundo e que é necessário a força de muitas pessoas para conseguir movê-lo. Dizem que é um ótimo presságio e estamos muito animados para conhecê-lo. Uma das coisas que mais me chamou a atenção desde que cheguei a esta cidade antiga é o quão colorida é a arquitetura desta região. E se vocês repararem, a maioria dos prédios é completamente feita de madeira, que é o recurso mais abundante da região para a construção. Nesses desenhos tão coloridos, predominam cores como vermelho, azul, dourado, verde e amarelo, e cada uma tem um significado muito especial e muito diferente. O vermelho significa proteção e força, o dourado representa iluminação e riqueza espiritual, e o azul simboliza o céu e o infinito. Vocês também vão perceber que as molduras das portas têm muitos detalhes ornamentais. Por exemplo, essas molduras e pilares estão decorados com desenhos geométricos, florais e padrões simbólicos típicos da arte tibetana. E os motivos florais e as figuras em relevo geralmente simbolizam a conexão entre a natureza e a espiritualidade. E é que originalmente este vilarejo foi concebido como um lugar muito voltado para a prática da espiritualidade tibetana e era um vilarejo muito tranquilo, no qual as pessoas vinham buscar paz. Na verdade, em todos os lugares é possível encontrar esse tipo de símbolo, como por exemplo os sinos de oração, mas mais adiante eu conto do que se trata, porque vamos ver o maior do mundo. Estamos chegando ao quarteirão central de Dukertsong, acho que também é conhecido como Sufangie, igual ao de Lijiang. Esse quarteirão central é onde as pessoas se reúnem para conversar, pois é um lugar muito bonito, onde fica o Museu da Longa Marcha do Partido Comunista Chinês. A Longa Marcha do Partido Comunista Chinês homenageia parte da história da fundação do partido e também há algumas estátuas dos revolucionários que temos ali. E hoje o clima está muito estranho porque está fazendo sol e está nevando ao mesmo tempo. Sim, um pouquinho, estão caindo como floquinhos de neve. Olhem quantas pessoas hoje em dia vêm turistar no que hoje é conhecido como Shangri-La. Imagino que o nome Zhongjian não seria suficiente para atrair todas essas pessoas, mas desde que mudaram o nome tem vindo muitos turistas, não só da China, mas também do exterior, procurando o paraíso perdido de James Hilton. Tenho certeza de que a cabeça de James Hilton explodiria ao ver o que hoje leva o nome do paraíso perdido do seu romance, porque na verdade o Shangri-La do romance era um mosteiro que ficava no topo de um desfiladeiro protegido por um vale. Era um lugar muito místico, de acesso muito difícil, e supostamente, uma vez que você chegava lá, era quase impossível sair. Por outro lado, hoje em dia, a cidade de Zhongjian, ou Shangri-La como é conhecida atualmente, é um ponto muito bem conectado. Já tem trem, tem ônibus, tem até mesmo um aeroporto e é muito fácil acessar essa cidade. Mas falando de coisas impressionantes, o que vocês acham desses mastins tibetanos que eles têm por aqui? Esses dois são seus cachorros? Quanto eles pesam? 150 quilos cada um. Esses são da raça Shih Tzu? Sim. Ok. Quanto custa um patinete? Custa 20. Ok, pegue um. Estes são os famosos mastins tibetanos, que são uma das raças mais antigas do mundo, e são tão antigos que até mesmo Marco Polo os mencionou em suas viagens, dizendo que eram tão grandes quanto burros e tinham o rugido de um leão. Esses animais eram usados na cultura tibetana para proteger os rebanhos, para proteger as casas e, historicamente, sempre foram animais de proteção. Na verdade, eles tiveram um auge muito forte há alguns anos como animais de luxo, e houve muitos milionários que começaram a comprar os melhores filhotes desse tipo de cachorro. Mas, infelizmente, foram percebendo que são animais que exigem muita manutenção, que podem acabar sendo muito caros e também muito incômodos de manter. Imaginem quanto pelo eles soltam, por isso eram abandonados. Esse é o irmão mais velho, chamado Tag, e aquele é Lao Lao Rei, que significa velho negro. Que raça é essa? Vejam o tamanho dos olhos. Ai, que bocão. Esses cachorros chegaram a custar até centenas de milhares de yuans e eram um símbolo de status muito importante neste país e também no exterior. Na verdade, meu pai quis ter uma vez,
Concluímos que é melhor mantê-los em seu habitat natural, pois onde moramos não há temperatura adequada para seu conforto. Mas enfim, são gigantes, nobres, e realmente é muito bonito encontrá-los aqui, poder tirar uma foto com esse fundo tão incrível que temos atrás. Nos vemos, meu estimado amigo. Obrigado pela foto. Aqui é onde você tem que vir para imprimir sua fotinho. Olhem, eles têm o computador e a impressora deles. São incríveis, mas incríveis mesmo. Além disso, vejam, aqui coloca a data e diz que estamos a 3.300 metros em Yunnan Shangri-La. Não, estou muito emocionada. O que foi? E eu não tinha percebido até tirarmos a foto com o cachorro ao fundo, aquele cenário maravilhoso que tínhamos atrás de nós e que é conhecido como a Praça de Gishan. Na verdade, aquele moinho que você vê lá atrás é a maior roda de oração do mundo. Tem 25 metros de altura. Mas voltando às referências do romance, isso aqui poderia se parecer um pouco mais ao monastério de Shangri-La, e a partir do ano de 2001, que foi quando esta cidade foi designada como Shangri-La, esta praça ganhou muito mais importância. E foi aqui que se estabeleceu o Museu da Longa Marcha do Exército Vermelho, que era o Exército Comunista. E a Longa Marcha é um dos eventos mais importantes na história do comunismo moderno. Então vamos subir, Nekfi. Olhem só as roupas tão diferentes. Agora que temos viajado pela China, vocês puderam ver diferentes trajes de acordo com o lugar que visitamos. Quero que prestem bastante atenção em como aqui as roupas são majoritariamente influenciadas pela moda tibetana e são feitas para suportar o frio. Essa vai ser uma subida difícil. Lembrem-se de que estamos a 3.300 metros de altitude e aqui isso realmente começa a pesar. Subir alguns degraus já causa falta de ar, e é preciso cuidado com o mal de altitude, pois quanto mais esforço, maiores as chances de complicações. Vejo utilidade nas latas de oxigênio das lojas. Ei, em Toluca não é assim, certo? Não. Olá, está cansado? Subindo, me surpreendeu muito perceber que os templos que estão aqui não são templos tibetanos. Na verdade, ali já temos uma estátua de Confúcio por causa da forte influência que o confucionismo tem na cultura chinesa. E levando em consideração que estamos em Shangri-La, que é principalmente influenciada pela cultura tibetana, talvez vocês se perguntem por que os templos que estão aqui não são exclusivamente tibetanos. E isso é porque esta Praça de Gishan foi concebida como um espaço cultural e público, não focado na religião. E além disso, os tibetanos já têm o templo Songtsanglin bem perto, que fica a apenas 5 quilômetros daqui, e é esse que atende às necessidades religiosas das pessoas locais. Quanto ao que vamos encontrar aqui em Gishan, é mais como um espaço cultural, por assim dizer. E é por isso que aqui temos a estátua de Confúcio, vejam. As pessoas também vêm aqui para prestar homenagem a ele. E também aos códigos QR, através dos quais você pode fazer doações, pegar um incenso e acendê-lo para Confúcio. Pegar um incenso e acendê-lo para Confúcio. Ele trouxe a lata de oxigênio e disse: "Sim, está ajudando porque minha cabeça doía." Isso funciona? Não funciona. Só não fique tenso. Sim, porque eu me senti muito tenso. O que você não sabe é que somos de Toluca. Não, mãe, mas mesmo sendo de Toluca, eu realmente estou sentindo como se fosse de Nekfur. O oxigênio acaba mais rápido para mim. Que vestidos bonitos. Então é isso, quanto custa? Mais de $1. Droga. Como você está? Bem, e você? Ella es local y ya está acostumbrada, dice. Bem, e começa a fazer exercício, cara. Chegamos. Estou sem ar. Estou sem ar. Este é o templo do Grande Buda. Em inglês seria chamado de Big Buddha Temple. E tem 3 andares, mas foi destruído e reconstruído várias vezes. E diferente daqueles que encontramos lá embaixo com Confúcio, este sim é um templo tibetano. Na verdade, aqui eles têm os caracteres chineses e os caracteres tibetanos, se é que podemos chamá-los assim. E é um templo lindo. As pessoas vêm aqui para fazer suas prostrações. Também fazem doações, olha, estão aqui. As doações em dinheiro e as doações através de código QR, você pode pegar seu incenso. Finalmente chegamos ao maior roda de oração do mundo, e embora não pareça pelo ângulo desta câmera, ele tem 21 metros de altura e pesa 60 toneladas, e devido ao seu tamanho, é necessária a força de muitas pessoas para conseguir girá-lo. Infelizmente, neste momento estão pintando e não acho que seja possível girá-lo.
Olhem, essas cordas seriam usadas por todas as pessoas que estão aqui para girá-lo. Obviamente, agora não podemos girá-lo por questões de segurança, já que este amigo poderia cair. Mas mesmo assim, as pessoas estão girando ao redor do moinho enquanto o tocam. E temos desde monges até pessoas comuns fazendo isso. Tias, vocês são tibetanas? Como se diz olá? Olá não é de mo? Então, como se diz olá e obrigado? Castila. Como vocês podem perceber, apesar de não poderem girar o moinho, muitas pessoas estão girando ao redor do moinho no sentido horário. E isso é porque no budismo tibetano, acredita-se que girar o moinho no sentido horário tem o mesmo efeito espiritual que recitar os mantras inscritos nele. Digamos que girar o moinho é como uma forma de fazer uma oração. E ao mesmo tempo, essa roda de oração simboliza a roda do Dharma, que são os ensinamentos do Buda. E girar ao redor dele representa a ideia de se manter em harmonia com os ensinamentos do Buda. Digamos que é como um lembrete de que tudo nesta vida é um ciclo contínuo. Agora mesmo nem todos estão puxando e por mais que eu puxe seria impossível mover sozinho. Requer um trabalho em equipe tremendo porque são 60 mil quilos, são 60 toneladas e pelo menos são necessárias entre 5 e 6 pessoas para movê-lo lentamente. Ele disse que podemos girar. Vem, Net, lá vamos nós. Vamos para uma homenagem? Olha, ele está consertando e nós aqui girando. Vamos ver quantas pessoas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 pessoas e mal conseguimos mover. Força, Nekfi. Puxa. Pronto, você ganhou um bom karma. E bem, tenho certeza de que haverá muita gente como eu que não sabe, mas a suástica não tem nada a ver com o significado que foi dado a ela no Ocidente. Na verdade, esse símbolo tem mais de 5.000 anos de história e é um símbolo de boa sorte em muitas culturas, especialmente na China e na cultura tibetana. Então vocês verão isso em muitos lugares, mas não tem relação com o significado que recebeu no Ocidente. Esta é a suástica mística tibetana. Caramba! Puxa, mas puxa forte. Você tem que purificar o karma. Vai, ajuda! Esses são os trajes típicos tibetanos que são muito mais quentes. Eram feitos com pelo de iaque, que é bem quentinho. Os chapéus também parecem do Velho Oeste. Aqui temos uma vista muito bonita do centro histórico de Shangri-La. Reparem como são os telhados, que ao contrário da estrutura de madeira parecem ser feitos de chapa. E eu gosto muito de estar parado aqui, porque acima de nós temos os cavalos de vento e também ouvimos os sinos que estão constantemente tocando, somando o som das bandeiras e do vento. É algo extremamente relaxante e não me surpreende que este lugar tenha sido visto como um lugar abençoado ou como um lugar tão espiritual. Antiga Shangri-La. Na fonte, há algumas estátuas que representam como era a vida cotidiana para os moradores locais. Desde o cachorrinho tibetano, que era o principal animal de estimação, o protetor da família, até a maneira tradicional de lavar roupa nos rios, como esta senhora que temos aqui. Olhem, esse chapéu é muito épico. Queria perguntar o que era, mas acabei não tendo coragem. É que estando aqui, você já não sabe mais quem está vestido de forma autêntica, ou seja, quem é local, quem está usando a roupa só para a foto, porque realmente passam muitos locais com roupas muito parecidas com as que alugam. Vejam quantas roupas diferentes tem aqui. Tem uma grande quantidade de trajes diferentes, desde os mais simples, que provavelmente são para o verão, até os mais cobertos que... Será que é para o casamento? Com certeza é para o casamento. Está linda. Você é a mãe da... Sim. Essa capa tem 7 camadas, sim. Qual capa? Esta é a capa da cadeira. Olhem, aqui dá para ver um pouco da arquitetura local. Esses prédios são feitos de pedra, diferente dos de madeira de lá. Mas agora vamos para um lugar chamado Templo do Frango Branco, ou da Galinha Branca, que nos recomendaram no hostel. Fica um pouco afastado da cidade antiga, mas dizem que é o melhor lugar para ver o pôr do sol. Se é que vai ter um, porque está um pouco nublado e parece que vai nevar. A questão é que tem que subir bastante para chegar lá, e com os 3.300 metros de altitude a subida pesa. E eu pesquisei, e o impacto da altitude é que tem muito menos oxigênio e a pressão atmosférica é maior. Isso significa que quando você enche seus pulmões de ar, a concentração de oxigênio neles é muito menor e você fica sem fôlego. Tem que ter cuidado por causa do mal de altura, mas a caminhada é linda. Olá, tudo bem? Essa capa já foi vendida? Sim. Somos estrangeiros, agora sabemos onde comprar isso. Você sabe onde é a caminhada? Sim.
Então você tem que subir, né? Sim. Aqui você não se sente cansado? Sim. Porque são 3.000 metros, 3.000 metros eu fiquei 5 minutos caminhando. É muito difícil. Você tem que chegar até o topo? Sim. Você é estrangeiro? Sim. Viu que ele carregava a mala dele atrás? Você gravou? Ele parecia estar meditando. Ah. Não sei, Rick. Não vejo isso com muita clareza. Olá, tudo bem? Como foi a caminhada? Sim, sim. Já estamos nos arrependendo. Não é muito longe. São uns 30 minutos de subida. Eu me perguntava por que ninguém vem com essa vista linda começando a surgir. Agora entendo. Cada passo é pesado como pedra. Falta oxigênio, mas a vista promete. Olhem só ali atrás todo o Guchengo, toda a cidade antiga. E imagino que lá de cima vai dar para ver o pôr do sol ainda melhor. Deve ser espetacular e por isso recomendam tanto, como um destino que a maioria dos turistas não visita. Pelo menos não a pé. Não, eu não consigo imaginar subir isso para rezar todos os dias. O que você acha, Nekfi? Ajuda aí. Pra cima, Nekfi, força. Vai valer a pena. No caminho, encontramos uma tumba tibetana, ou pelo menos eu acho que é uma tumba tibetana, e elas se parecem com as que encontramos em Hotu-Wan, embora essas eu ache muito bonitas, por causa dos dragões guardiões, o símbolo do elefante. Também está dividido em 2 compartimentos. Certamente é um mausoléu familiar. Olhem, há outro aqui embaixo. Finalmente estamos chegando e olhem só a vista para trás. Não sei se dá para perceber a quantidade de bandeiras de oração que ele tem pendurados. São tantos que até parece uma barraca de acampamento ou algo assim. Que privilégio temos de poder caminhar entre essas bandeiras. Me pergunto se qualquer pessoa pode vir colocá-las ou se são apenas os monges. Porque aqui tem umas escadas pelas quais imagino que dá para subir para ver a vista. Para aqueles que as penduram. Não sei se é permitido. Vamos traduzir a placa. Pensei que isso era um aviso para não subir, mas não, é o contrário. Diz, por favor, pendure suas bandeiras de oração aqui. Esta plataforma permite que você suba e as pendure lá de cima. Vamos ver a vista. Imagino que do topo teremos uma vista espetacular da cidade. E bom, esta é a plataforma que está aqui única e exclusivamente para pendurar as bandeiras. E uau, uau. Uau! Que vista maravilhosa nós temos aqui. Caramba, você tem que subir aqui, Noélia. Não, que tal a vista para as montanhas? Atrás da Noélia temos justamente o maior roda de oração do mundo. E aos nossos pés, a mítica e lendária cidade de Changri, que só pode ser comparada com a famosa cidade perdida de Atlântida. E com todas aquelas que tiveram origem na imaginação do ser humano. Mas o interessante é que esta cidade, que nasceu na mente de um autor, eventualmente se materializou no que vocês estão vendo atrás de nós. Por isso é uma das histórias mais fascinantes, não só neste país, mas no mundo inteiro. E aproveitando que estamos aqui, deixem-me contar para vocês que essas bandeiras de oração, ou cavalos do vento em tibetano, são conhecidas como lungta e estão organizadas em forma de pirâmides. Porque tentam emular uma montanha ou uma stupa, que é um monumento budista muito importante, o que traz um simbolismo de elevação. E além disso, daqui é mais fácil que o vento leve os desejos e as orações das pessoas que penduraram essas bandeiras. E ao mesmo tempo, acredita-se que essa disposição geométrica protege a área ao redor de más energias e atrai prosperidade. E é muito interessante que elas sejam penduradas nesses lugares elevados porque não buscam apenas abençoar os humanos, mas também os animais, especialmente a fauna local. E eu estava me perguntando se qualquer pessoa pode pendurar uma bandeira ou se seria uma espécie de sacrilégio fazer isso sem ser uma pessoa iniciada no budismo tibetano ou sem ser um monge. Mas acontece que qualquer pessoa pode pendurar uma. Basta ter a intenção certa e agir de coração. Se você fizer isso como se fosse uma brincadeira ou só para tirar foto, nada vai acontecer com você, mas para eles isso não conta e teoricamente você não receberia essas bênçãos. Se eu soubesse, teria trazido a minha, porque acho que não haveria ato mais bonito do que estar aqui com Noélia e poder pendurar uma bandeira em um lugar tão especial como Shangri-La ou, anteriormente, Yongdian. Acho que da próxima vez estaremos mais preparados. Só é preciso considerar que não se recomenda pendurá-las em qualquer dia.
Em teoria, elas devem ser penduradas em dias auspiciosos, e como nós não somos especialistas no assunto, não saberíamos exatamente qual é o melhor, ainda mais aqui em Shangri-La. Se fosse assim, haveria mais pessoas aqui nos ensinando como fazer. Na verdade, parte da ideia dessas bandeiras é que elas se desgastem naturalmente, cumprindo o ciclo da natureza. Eles acreditam que nada nesta vida, ou que nada neste universo, é para sempre. Tudo se degrada e passa por ciclos, inclusive os cavalos de vento que vemos aqui. Não sei quanto tempo levam para se degradar, mas acho essa filosofia muito bonita. Na verdade, ali há várias bandeiras que parecem ter caído sozinhas e que já estão jogadas ali há muito tempo. Devem ser as mais antigas. Veja como elas se desfazem. Sim, vejam, essas aqui já estão bem degradadas. Não, mãe, eu adoro esses lugares. É uma vista super bonita. Sim, é como uma floresta mítica. Exato. Isso é o que você imagina quando pensa em Shangri-La. Por que esse templo não seria mais famoso? Olha, não tem uma pessoa sequer. Olha na entrada do templo, está tudo cheio de bandeiras. Aproveitaram cada árvore para pendurar seus cavalos de vento. E aqui até tem uns coloridos. Acho que esses são os fornos para queimar incenso. E o que serão esses túmulos? Vejam como eles têm tipo umas pinhas de quartzo e algumas inscrições, todas em tibetano. Na verdade seria difícil traduzir ou ler. Aqui, por exemplo, deixaram um colar com uma imagem de Buda. Se me perguntassem, eu diria que são mausoléus ou tumbas coletivas, mas na verdade eu não sei. Percebam que faz uns 5 minutos que comecei a ouvir cacarejos de galinhas e fiquei tipo, será que é minha imaginação? Mas não, aqui tem um galo. Veja, ele morava no templo e também há galinhas lá. Ouço uma por aqui e outra por ali. Ai, elas estão nas árvores. Vocês já tinham visto galinhas nas árvores alguma vez? Esse templo realmente está cheio de galos. Tudo o que eu vejo são galos nas árvores. Todo esse tempo venho dizendo que é o templo da galinha branca ou do galo branco, mas eu estava completamente enganado. Porque em chinês, Bai de Si pode ser traduzido como galinha branca ou também pode ser como Bai de Sen. Então é o templo dos 100 galos, não o templo do galo branco. E é muito famoso porque há muitos galos ao redor do templo e, como disse Noélia, eles vivem aqui na natureza. Eles estão nas árvores, estão ao redor do templo e muitas pessoas vêm aqui para prestar tributo ao Buda. E aqui está a entrada do templo. Não, já está fechado. Chegamos até o templo da galinha branca e já está fechado. Imagino que eles fechem às 5, por isso não vamos mais poder entrar. Mas mesmo assim, tê-lo aqui na nossa frente é um privilégio.